Graça e paz, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu não sei como está a sua emoção, eu não sei como está a sua vida, família, ministério, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como você se comporta em um momento crítico, emocional? Quando você recebe um ataque emocional, quando você recebe uma notícia que te pega no contrapé, que te pega na curva literalmente, num foco de tensão, qual é a sua reação? Como você consegue gerir a sua emoção, a sua alma no momento de dificuldade? Eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã. Um dia, Jesus foi para o monte com os discípulos. Jesus estava ali no monte como Deus na sua onisciência, mas no corpo humano, plenamente humano, destituído de todo o seu poder e glória, mas a sua consciência ainda era divina. Ele sabia de tudo que iria passar na cruz do Calvário, e então naquele momento, Jesus ele começa a chorar, ele começa a se angustiar. O meu mestre, o teu mestre, ele começa a se angustiar porque ele sabia toda a dor que ele ia passar. O plano que Deus tinha traçado para ele cumprir a redenção humana. E a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, ou seja, hoje nós sabemos que ele sofreu uma hematidrose, né? Tamanha pressão, ele venceu um ataque cardíaco, um derrame cerebral, e logo se romperam os vasos sanguíneos, capilares, e se misturaram com o sangue. Tamanha pressão psicológica de Jesus. Então Jesus se levanta, vai até os discípulos, e a Bíblia diz que ele encontra os discípulos dormindo, com tamanha tristeza. Tamanha era a tristeza dos discípulos que eles estavam dormindo. É nesse ponto que eu quero tratar. Talvez você esteja com tamanha tristeza que a única saída que você encontra é uma depressão. Entenda, eu acredito que existem pessoas depressivas por uma questão de doença, uma disfunção clínica. Eu creio nisso. Eu creio também que pessoas são deprimidas, são opressas pelo maligno, pelo diabo. Mas eu creio também que a maioria das depressões, elas são causadas pela uma luta, um paradigma na mente da pessoa que ela não consegue vencer. Então ela se entrega. Os discípulos ali se entregaram. Os discípulos tiveram uma reação. Quando eles saíram da ceia, Jesus falou de morte, Jesus falou de entrega, Jesus falou de crucifixão, ou seja, crucificação. Jesus falou de muitas coisas enigmáticas que mexeu com a mente dos discípulos. Judas se levantou no meio da reunião, no meio da ceia, né? Aquela coisa estranha, aquele clima tenso. Eles saíram dali. Jesus até então estava tranquilo, eles cantaram um hino, né? Um halele, que é um louvor, louvaram e foram para o monte. Jesus então começou a sua oração no monte em estado de angústia. Os discípulos, quando eles olham o líder sofrendo dessa maneira, eles já pensam: o meu líder está assim, imagina nós. Se ele que ressuscitou mortos, ele que fez tanta coisa, imagina nós como que nos sentimos. Eles não tinham força para se colocar de pé. A Bíblia diz que eles estavam dormindo de tamanha tristeza, ou seja, quantas vezes nós nos colocamos numa situação, nos encontramos numa situação tão difícil, que nós procuramos um refúgio para a nossa alma. Vamos dormir, eu vou dormir aqui, que Deus vai falar comigo num sonho, vai aparecer um anjo para mim no sonho, vai me fortalecer, sei lá, eu vou acordar e vou estar melhor quando eu acordar. E aí nós procuramos refúgio para a nossa alma. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até eles e disse: levanta, vigie, para que não aconteça algo pior com vocês. Mas eles não ouviram Jesus e continuaram estagnados, a sua alma em estado letárgico. E quando Jesus foi novamente, que falou: é chegada a minha hora, eles foram pegos de surpresa. Eles pensaram que quando acordassem as coisas iam estar melhor, mas quando eles acordaram, estava pior. Por isso, irmão, eu quero te dizer nessa manhã: se levante. Levanta a tua cabeça, se põe em oração, não adianta dormir esperando, não adianta ficar numa depressão. Eu sei que parece ser maior do que nós, mas nada é maior do que Jesus. Jesus vai te ajudar a sair dessa nostalgia. Levanta, começa a liberar a palavra de profecia, a profeteia. Levanta a palavra e diz: eu profetizo que eu sou um crente forte, eu profetizo que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, que eu vou vencer, que eu vou conquistar. Eu profetizo, levanta, não seja surpreendido pelo diabo. Sabe, irmãos, Judas, no momento de tensão, o que ele fez? Saiu para vender Jesus. Os discípulos entram em depressão e outros abandonam Jesus. Querem dar o jeito deles, né? Querem vender Jesus barateando o evangelho. 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo. Então,
Eu vou dar o meu jeito. Se esse líder aí está falando de palavras de morte, eu vou dar o meu jeito. Eu vou fazer uma revolução. E nós somos tendenciosos a dar o nosso jeitinho ou nos entregar a uma depressão. Mas se nós confiarmos no Senhor, nos levantarmos nessa manhã em oração, o Senhor vai cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Jesus disse assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele venceu. E quando ele passou pela cruz, irmão, ele venceu a morte e ressuscitou por mim e por você. Há esperança para você. Talvez você esteja desviado. Talvez você esteja hoje se entregando. Esteja diante de uma luta que parece ser maior do que você. Se levanta em oração. Sabe o que Jesus fez naquele monte? Ele disse, se levanta, vigia comigo, ore comigo. Em vez de no momento de dificuldade nós orarmos junto com Jesus, nós entregamos a depressão, a tristeza. Perdemos a perspectiva, perdemos a alegria de viver. Mas Jesus quer te levantar nesse momento. Getsemane significa no hebraico Getsemane, lugar de prensar, lugar de prensa. É o momento que Deus te coloca no lugar para